Bom dia! Está no ar o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. Desde já eu te convido a conhecer mais sobre saúde, a saber mais sobre saúde através do nosso programa. A gente vai ficar aqui até às 7h25 conversando sobre saúde. O tema de hoje é cateterismo, isso mesmo, cateterismo. Se você ainda não conhece, não ouviu falar, ou se você já ouviu falar e não tem boas perspectivas sobre esse assunto, a gente vai dissimular tudo para você entender direitinho o que é o cateterismo. E para isso, a gente conversa com o cardiologista Alexandro Galdino. Antes da gente começar, o bom dia do nosso doutor. Bom dia, obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade mais uma vez aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Kênia. Bom dia a todos os ouvintes da Princesa FM. É sempre um prazer conversar contigo e explicar e tirar as dúvidas de todos os ouvintes sobre essa área tão fascinante, né? E eu sou suspeito a falar. O coração, né? O coração, né? A gente tem que entender cada vez mais sobre o nosso corpo, sobre o nosso coração também, que é, claro, como se dizem, né? A larga escala é a bomba que rege o nosso organismo, não é? Mas antes, deixa eu mandar um abraço para quem está com a gente, te convidar a ficar conosco durante o dia, durante o nosso programa hoje, né? A gente vai falar sobre cateterismo. O nosso programa tem um oferecimento especial da Empatia Clínica Médica, que aqui em Açu fica na Avenida Senador João Câmara, no Eliseu, no edifício Estel Norata, sala 5, não tem erro, para você é o lugar certo, para você cuidar da sua saúde, para você agendar consulta ou exames, você liga para o 99697-6284. Esse número também é o WhatsApp, então fala com Stephanie, 99697-6284, para você cuidar da sua saúde e do seu coração também, né? Inclusive, antes de tudo, já vamos logo dizer o que é cateterismo. A gente já sabe que gera muitas dúvidas e um certo medo, né? As pessoas têm um pouco de pavor só em ouvir a palavra cateterismo. Mas o que é, doutor? O que é cateterismo? Essa é uma dúvida de muita gente. Existe uma mística ao redor do cateterismo, né? Tem gente que chama de cirurgia, né? Então, eu passei por uma cirurgia. E quando você vai ao fundo, é o cateterismo, né? Cateterismo nada mais é do que você introduzir um catéter, né? Vamos uma espécie bem no popular, um caninho, dentro de algum vaso. E esse vaso, ele vai levar até algum órgão. Então, primeiro, a gente pode fazer cateterismo não só do coração. A gente pode fazer cateterismo do vaso renal, da perna, da cabeça e do coração. Então, o nome técnico, a cineangiocoronariografia, é o nome técnico para cateterismo cardíaco. É o palavrão dele. É você introduzir o catéter no vaso do coração e você começar a injetar contraste, né? É um líquido que se mistura com sangue e você consegue ver o desenho do vaso do coração ali na tela que o hemodinamicista, né, que é o cardiologista especialista nesse procedimento, ele está enxergando ali os vasos do seu coração. Por onde ele é feito? É uma curiosidade minha agora. Onde é feito o cateterismo? As técnicas para realizar o cateterismo, elas vieram se aprimorando ao longo do tempo. Antes, tinha que dissecar o vaso, tinha que cortar o braço, abrir, achar o vaso, cortar o vaso. Um vaso específico? Uma artéria específica, Sim, que geralmente era do braço, bem aqui na artéria braquial, nessa região do braço, e ir com esse catéter por dentro do vaso. Isso há muito tempo atrás, quando foi iniciado os procedimentos. Depois, parou-se de ter que cortar, passou-se a puncionar. Então, por cima da pele mesmo, você introduz como se fosse coletar um sangue, só que com agulha um pouco mais calibrosa, você introduz. E era feito pela virilha. Era o local, e até hoje ainda é usado. Caiu mais, percentualmente é menos usado, mas no vaso da virilha, não precisa mais cortar nada, é feita uma punção, introduzido um guia, e é feito por dentro desse guia, o catéter vai até o coração. Mas hoje, o local mais feito e o de eleição é a artéria do braço aqui, próximo ao pulso, né? Próximo ao punho aqui, a artéria radial. Mesma forma, é introduzido só uma punção, só funciona, não corta nem nada, e através de um introdutor que é colocado aqui, é passado o catéter que vai seguindo o trajeto desse vaso até chegar ao coração e poder ser feito o exame. Aí quando chega lá, depois se coloca esse fiozinho lá, esse canudinho até o coração, joga o contraste e aí é feito como uma ultra, como é? Esse contraste ele é utilizado para mostrar os vasos e aí é feito como uma ultrassonografia? Fiquei na dúvida. Não, a ultrassonografia, o médico ele vai usar uma tecnologia que é através de
emissão de ondas ultrassônicas, que ele vai bater no órgão e voltar e ele vê na telinha. Aqui o mecanismo é um pouco diferente. O paciente vai estar deitado em uma maca e ao redor dela vai ficar passando um tubo que, bem a grosso modo, vai fazendo vários raios-x, várias fotos de raio-x do coração. Só que isso é tão rápido que na tela fica aparecendo como se fosse um vídeo. Sim. Mas nada mais é do que várias e várias fotos tão rápidas que parece um vídeo quando a gente reproduz. E na hora e o sangue no raio-x, ele não aparece. Então, se eu faço um raio-x normal de tórax, eu não vejo o sangue. Sim. Quando eu introduzo o contraste, ele é radiopaco. Ele faz um meio de contraste entre o raio-x e as outras estruturas do coração. Então, na hora que faz a foto do raio-x, você não vê nada, porque o coração ele também não é radiopaco. Você não vê nada. Quando injeta o contraste, esse contraste começa a percorrer os vasos do coração, ele começa a desenhar todos os vasos do coração. E aí vem a grande sacada. No local onde houver uma obstrução, esse contraste ele vai ter dificuldade para passar, e aí na imagem o hemodinamicista vai ver aquele estreitamento. Significa que ali está obstruído, o sangue está passando com dificuldade. E aí ele pode ver que está obstruído em diversos lugares em um só cateterismo. Exatamente, ele vai estudar todos os vasos do coração, os principais, dentro de um procedimento apenas. Ele vai lá, vai cateterizar, ele cateteriza um vaso do lado esquerdo, que é o principal, e vai dar origem a todos os vasos do lado esquerdo do coração, e ele vai estudar, ele vai mexer essa câmera, ele vai mexer para um lado, vai mexer para o outro, para poder ver os vasos do lado esquerdo. Depois ele gira para o outro lado, vai para o lado direito, introduz o catéter no vaso direito e vai enxergar os vasos do lado direito do coração. E ele vai estudar vaso por vaso. E aí depois vai entregar um laudo dizendo para o cardiologista clínico, o que solicitou o exame, o seu paciente tem lesão em tal vaso de tantos por cento, em tal vaso de tantos por cento, para que o cardiologista clínico decida agora, junto ao paciente, qual vai ser a estratégia de tratamento para ele agora, de acordo com aquelas obstruções. Ok, descobrimos então o que é o cateterismo, como é feito. Agora eu fiquei pensando assim, deve ser até uma imagem bonita, né, de ver. Muito. Principalmente para quem é cardiologista, que deve ser uma imagem bonita de se ver, né? Uma coisa que foi paradigma na história da humanidade. E deve ter revolucionado, né, a ciência, né? Imagine que antigamente o que a gente tinha para fazer quando o paciente infartava era dar anticoagulante para ele, controlar a pressão dele e a sorte, o destino ia decidir a vida dele. Com o desenvolvimento dessa técnica percutânea, minimamente invasiva, a gente agora consegue acessar o local em que ocorreu o infarto e, possivelmente, a gente vai falar daqui a pouquinho, desobstruir aquele local. Então, isso foi um paradigma na história da humanidade. As pessoas que antes... hoje, mesmo com isso, as doenças cardiovasculares continuam sendo a que mais mata no mundo. Mesmo com toda essa tecnologia. Imagina antigamente, quando a gente não tinha isso. Exatamente. Então, era praticamente a sentença de morte. Por isso que gera tanto medo essa questão do infarto. Porque ela é realmente uma doença potencialmente fatal. Só que quando a gente age a tempo, através desses recursos que nós temos hoje em dia, a gente consegue salvar a vida do doente. Realmente a gente ouvia muito mais falar de infarto fulminante, né? A gente ouvia muito mais as pessoas falando, fulano morreu de infarto fulminante e tal. Talvez, aliás, com certeza, as tecnologias têm ajudado a descobrir, né, antes que a pessoa tenha um infarto, essas vias, essas veias e artérias obstruídas, né? Mas o tema é cateterismo. Vamos tentar não fugir do nosso tema hoje, né? O que leva, então, uma pessoa a fazer o cateterismo, né? Ser obrigada, já que a maioria das pessoas tem medo de fazer cateterismo, até o programa Você Não Vai Mais Ter Medo, o que leva uma pessoa a fazer o cateterismo? Muito bem, vamos logo para a indicação clássica dele. Infarto. O paciente que infartou, né, salvo assim, raríssimas exceções, vamos trabalhar aqui com o praxe. O paciente infartou, ele vai para o cateterismo. Então, o paciente que recebe o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, ele vai precisar mais cedo, o ideal é o quanto antes melhor, mas ele vai precisar ir para o cateterismo. Por quê? Porque nessa hora o cateterismo ele pode ser diagnóstico e terapêutico. Daqui a pouco a gente fala quando o cateterismo deixa de ser um exame e passa a ser um tratamento, uma intervenção mesmo para salvar a vida desse paciente. Mas paciente que infarta. E sem ser infarto. Então aquele paciente que está sentindo algum sintoma de origem cardiovascular. Um cansaço, um desmaio, uma falta de fôlego, uma dor no peito. Ele procura o cardiologista clínico. E esse cardiologista clínico ele começa a investigar o paciente. Então ele vai pedir uma série de exames. Quase nunca o cateterismo ele vai pedir de cara. Ele vai pedir os exames menos invasivos.
Durante essa investigação, ele vai estar diante de um paciente, de um sintoma e do resultado dos exames. E aí ele vai ter que decidir, olha, a probabilidade disso ser vaso entupido grave é alta, então eu vou mandar você para um exame invasivo, cateterismo. Ou não, sua probabilidade está mais baixa, eu quero ver os vasos do seu coração, mas eu vou optar por outros métodos. A gente pode até discutir que existe a tomografia cardíaca, que a gente consegue ver quase a mesma coisa que o cateterismo, às vezes até um pouco mais, porque na tomografia a gente vê a parede do vaso também, que na cateterismo a gente não vê, a gente só vê dentro do vaso. Mas isso é para um grupo específico de pacientes. Então, na investigação de vaso entupido do coração do paciente em via ambulatorial, a gente também pode indicar esse paciente fazer o cateterismo, para a gente poder descobrir quantos vasos ele tem e o percentual de entupimento desses vasos. E aí decidir o tratamento dele. Então, é importante fazer diante desses pré-exames, né? Desse pré-diagnóstico, né? Principalmente. E qual é o risco, né? Já que a gente está falando aqui várias vezes, inclusive, que as pessoas têm medo de fazer cateterismo, acho que também muito em razão de que precisa de uma anestesia, de um centro cirúrgico, de uma sala de cirurgia para fazer, pelo menos eu acho, né? Então, qual é o risco de se fazer um cateterismo, né? Por que esse medo? Por que esse mito todo? Vamos lá. Primeira coisa que eu falo para os pacientes quando eles questionam o risco dos procedimentos que a gente indica. Eu costumo dizer assim, ó, tudo na medicina, tudo, a gente pesa risco versus benefício. Então, se eu vou dar uma dipirona para um paciente ou um paracetamol para o paciente, eu estou avaliando o risco e o benefício daquela intervenção. Porque uma coisa é dar uma dipirona para um paciente que não é alérgico à dipirona, o benefício é passar a dor do paciente. E o risco é ele ter um choque anafilático e morrer por causa da dipirona. E outra coisa é isso eu dar para quem tem alergia à dipirona. E eu dar para quem não tem. O benefício, tratar a dor. E o risco, baixíssimo, quase nenhum. Então, como o benefício é muito maior do que o risco, vale a pena. No cateterismo é a mesma coisa. Então, qual é o benefício? Eu vou estudar o vaso daquele paciente da forma mais precisa que existe hoje dentro da cardiologia, o padrão ouro, para ver dentro do vaso o grau de entupimento do vaso. Então, se eu preciso ter certeza do grau de entupimento, esse é o meu benefício. E qual é o risco? Aí vamos lá. Hoje em dia o exame é feito no laboratório de hemodinâmica. Nem é no centro cirúrgico, em quase nenhum centro aqui no Nordeste, principalmente aqui no Rio Grande do não é no Norte. centro cirúrgico Não, mais? é no laboratório Porque de antigamente hemodinâmica. era, né? É feito no laboratório de hemodinâmica. Geralmente, em centros, em hospitais que são específicos de cardiologia, você tem a UTI coronariana e, às vezes, a porta da UTI coronariana já dá acesso ao laboratório de hemodinâmica. O paciente sai, já vem para a UTI e fica no pós-cateterismo ali, repousando. Outros locais não, que não são específicos de cardiologia. A UTI fica separada, mas é um laboratório de hemodinâmica. Faz com anestesia local, não precisa... Alguns centros que, assim, dispõem de mais recursos faz com sedação, mas é a exceção. A maioria, o paciente fica acordado, anestesia local, ele sente pouco. Eu não sei se eu queria... É um procedimento muito tranquilo, dura minutos. É super tranquilo? Super tranquilo. Indolor. A depender... É assim, ele vai sentir o manuseio ali da pele, né? Sim. Quando estiver puncionando o vaso, igual quando você vai tirar exame de sangue, você sente a mulher puncionando o seu vaso. Mas depois, vai levar um catéter, eu vou sentir o catéter subir. Não, é extremamente seguro. É assim, tranquilo. Agora, qual é a questão? É um procedimento que está lidando com artéria. É um vaso de alta pressão. Então, o local em que é feita a punção pode sangrar. Essa é a principal complicação do cateterismo. É sangramento no local da punção. Por isso que hoje em dia é feito na radial. É um local que você tem fácil acesso, você consegue ver, diagnosticar, intervir muito rápido. Mas essa complicação é muito baixa. Outra complicação que a gente pode ter é, na passagem desse catéter, ele lesionar o vaso em que ele está passando, ele bater em alguma placa que já está aqui pelo caminho, e essa placa se soltar e ir para algum outro local e fazer um AVC, por exemplo. Mas isso são complicações muito raras, mas que o cardiologista leva em consideração na hora de indicar o procedimento. Por que eu digo isso? Porque se eu estou diante de um paciente que tem poucos fatores de risco, uma dor que é moderada probabilidade de ser vaso entupido, e eu preciso estudar o vaso desse paciente, talvez não seja necessário mandar ele para o cateterismo, porque o benefício, já que eu estou suspeitando que a dor não é tão suspeita assim, seja baixo, e o risco ele existe. Então, aí é que entra a tomografia cardíaca, porque eu consigo ver com um risco muito menor. É uma alternativa. Exatamente. Agora, mas é mais caro? Não.
Qual é a grande questão? Assim, porque eu sabe. titubeei? Porque eu titubeei. Se você for pegar o valor da tomografia e o valor do cateterismo, o cateterismo é bem mais caro que a tomografia. Agora, qual é a questão? É porque o cateterismo ele já está consolidado pelo SUS. Ah, sim, Então, o sim. paciente ele tem acesso ao exame pelo SUS muito mais fácil do que ele teria pela tomografia. A tomografia praticamente é apenas convênio e particular. Uhum. Então, se for ao pé da letra, o cateterismo é mais caro. Mas para o paciente acaba que o cateterismo, como ele faz pelo SUS, Ele tem mais ele é acesso, mais é acessível. mais acessível. Entendeu? Então, aí nesse paciente que eu tenho certeza que ele tem vaso entupido, eu preciso confirmar com o exame, esse eu não vou mandar para a tomografia. Esse eu mando para o cateterismo, porque a probabilidade é muito alta. Apesar do risco ser o mesmo ali, mas como o provável benefício é muito grande, aí eu mando ele para Mas se a pessoa teve um infarto, não é óbvio que ela tem alguma veia, Sim. É por isso que eu alguma veia falei. obstruída? É por isso que eu falei, infartou, ele vai para o cateterismo. Aí, sabendo que essa pessoa tem realmente uma veia obstruída, né? Para que fazer? Você vai usar algum método que vai desobstruir aquela veia? Pronto. É isso? Aí vamos lá. Aí é que a gente vem comentando sobre o cateterismo diagnóstico e o cateterismo terapêutico, ou, como todo mundo conhece, a angioplastia coronariana, Ah, que é o termo que a gente usa. Angioplastia, colocou stent, fez angioplastia. Então, o que é isso? Então, o paciente infartou, como você bem raciocinou, ele tem um vaso entupido. Agora, eu quero saber aonde esse vaso está entupido, se é no comecinho do vaso, se é lá no final do vaso, e o grau que esse vaso continuou entupido depois, nas próximas horas ali, nos próximos minutos em que esse paciente infartou. Até eu acessar o coração, o procedimento é igual, é um cateterismo. Cheguei lá, observei e descobri que tinha um vaso entupido em um local específico. E eu consigo fazer o quê? Agora, eu entro no vaso do paciente com um catetezinho, então tá aqui o vaso, eu entro com o catetezinho lá dentro do vaso e eu abro agora uma molinha lá dentro daquele vaso e desobstruo aquele vaso. Então, um vaso que estava 90% entupido, eu coloco a molinha, abro essa molinha, ela vai segurar esse vaso aberto agora 100%. Então, uma pessoa infarta só com um vaso entupido? Ele pode infartar só com um, ele pode já ter outros vasos entupidos e ter um que foi o estopim e fechou tudo. E outra coisa, vamos supor que o paciente já tinha, 5 vasos obstruídos. E um foi lá, que estava 90, virou 99 e infartou. Pum. Aí ele fez o cateterismo, o hemodinamicista. Esse vaso está 70, esse outro está 60, esse outro está 90, esse outro está 99 e esse aqui está 80. Já tem estudo mostrando que, nesse momento, talvez esse paciente não se beneficie de sair desobstruindo cada vaso. Para esse paciente seja melhor a cirurgia cardíaca. E é mais uma função do cateterismo, porque o cirurgião ele vai planejar a cirurgia cardíaca, a famosa ponte safena, através do que ele vê no cateterismo. Então, ele vai usar o cateterismo para ver quais são as pontes que ele vai fazer, ele vai programar a cirurgia dele baseada no cateterismo. Então, para o paciente que infarta, tanto pode ser terapêutico, ali para desobstruir na hora, quanto pode ser usado pelo cirurgião cardíaco para programar a cirurgia de ponte safena. Para fazer o cateterismo, então, inevitavelmente, esse paciente vai precisar ficar internado e ter todos aqueles cuidados de quem fica internado, com riscos de infecções, tudo isso. Boa. Não. Não precisa? Não. A gente está separando sempre duas coisas. Uma é o paciente agudo, aquele que infarta. Esse ele vai ficar internado por causa do infarto. Sim. Agora, ele já está lá internado, inclusive. Exatamente. Ele vai ficar ali internado. Se Deus quiser, ele já está lá internado cuidando. Exatamente. Ele internou por causa do infarto. E um dos procedimentos que a gente vai fazer na sequência é o cateterismo, certo? Mas veja, o paciente que eu citei, que ele pode ter ido fazer o cateterismo porque o cardiologista do consultório pediu a ele, esse ele vai de manhã para o laboratório de hemodinâmica, lá para o hospital, faz o exame, de tarde ele vai para casa. Se o exame foi só diagnóstico, não precisou fazer angioplastia, né? Botar a molinha. Ele vai chegar, vai fazer o exame de manhã, de tarde ele vai para casa. O médico vai passar a visita, explicar para a família e libera. Então essa molinha que você falou é a angioplastia. Isso, colocar a molinha, que é o stent, é a angioplastia. Então, quando o cateterismo ele é só diagnóstico, a gente chama de cateterismo cardíaco. Porque é o exame. Foi lá, examinou os vasos, viu que está entupido, tirou o catéter, mandou o paciente para casa. Cateterismo cardíaco. Foi lá, fez o cateterismo, viu e achou a oportunidade de tratar. Colocou a molinha e desobstruiu o vaso.
Ele fez um cateterismo e, em seguida, no mesmo procedimento... Já faz uma tacada só? Ele evoluiu para uma angioplastia. O médico que está fazendo, que tem que ser um médico, né? O É médico um que está fazendo, o cardiologista que está fazendo lá, ele viu. Isso. E aí, ele viu que pode fazer... Às vezes o próprio... Sem o paciente saber. Às vezes o próprio cardiologista clínico que pediu o exame, ele já diz, ó, eu acho que o paciente tem esse vaso, ele não é na requisição, né? Com os termos técnicos para a gente se comunicar, né? Eu acho que o paciente tem o vaso entupido, caso você encontre, trate. Bota a molinha. Então ele já vai, porque ele sabe que ele vai entrar, vai descobrir o vaso entupido e vai tratar. Às vezes não, eu estou investigando uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Aí o paciente foi lá, fez o cateterismo para investigar a insuficiência cardíaca, ele viu vários vasos entupidos. E aí ele, ó, eu não sei se esse paciente precisa o hemodinamicista, o que está fazendo o procedimento. Então o que é que eu vou fazer? Eu paro aqui, vou mandar esse paciente de volta para o médico dele, aí o médico dele analisa o exame e diz, não, eu conheço o paciente, eu venho acompanhando e eu acho que ele se beneficia de angioplastar esse vaso. Aí ele volta outro dia lá, faz outro cateterismo, mas esse, além do cateterismo, ele já faz a angioplastia. Porque o cateterismo é a via pela qual é feito a angioplastia. Isso. Né? É uma etapa da angioplastia. Não é necessariamente uma coisa independe da outra, né? Disso. Quer dizer, a angioplastia depende do cateterismo. Nem todo cateterismo precisa de angioplastia, mas toda angioplastia antes é um cateterismo. Porque aí é a molinha que vai até lá, né? O canudinho que vai até lá. Então, precisa ter medo de fazer cateterismo? Ou é melhor, assim, é mais óbvio que você tenha medo de chegar a... Então, é isso que eu digo para os meus pacientes. Quando eles falam, doutor, mas eu tô com medo de fazer o cateterismo, eu digo, você deveria ter medo de continuar com esse vaso entupido que você está no coração. A chance, estatisticamente, de daqui a 10 anos você estar vivo é maior se você fizer o cateterismo e desobstruir o vaso do que se você não fizer o cateterismo para tentar desobstruir o vaso. Doutor, mas existe risco? Existe. Nas duas abordagens, existe risco. Nas duas. O risco é maior que o outro. Aí volta aquilo que a gente conversou. O risco-benefício. Então, eu sempre estou analisando o risco-benefício quando eu indico algo para o paciente, sabe? Baseado em estudos, a cardiologia é a área da medicina talvez que mais tem conduta baseada em evidência. São estudos grandes que testam essas hipóteses. Nesse grupo eu vou fazer o cateterismo, nesse eu não vou. E sigo. Não teve diferença. Hoje a gente sabe que existem situações em que, mesmo a gente sabendo que tem vaso entupido, não necessita fazer angioplastia. A gente já testou isso. Agora, a gente tem outras situações que a gente sabe que precisa intervir e tratar. Entendeu? Então, a gente tem isso testado na cardiologia. E a gente indica esse procedimento para o paciente justamente baseado nesses estudos. Então, a partir dessa informação que a gente está tendo aqui, né, do cateterismo, se o médico lhe indicar fazer um cateterismo, agora que você sabe exatamente como funciona o cateterismo, não precisa ter medo. Isso. É melhor você ter a informação que o cateterismo pode lhe passar, pode lhe dar, inclusive com a possibilidade de angioplastia, que vai facilitar e vai tratar a sua obstrução na sua veia, né? Agora tem a questão, você já está lá no centro para fazer esse exame, né? Que é só um exame, o cateterismo. Isso. Ou com angioplastia. Isso vai substituir uma cirurgia, uma provável cirurgia depois? Boa, essa daí. Veja, eu não diria substituir. A cirurgia cardíaca, ela nunca vai deixar de existir. Porque existem situações, hoje em dia, em que a gente sabe que é melhor a cirurgia cardíaca do que o cateterismo, do que a angioplastia, perdão. Por exemplo, vou dar 2 grandes exemplos. Pacientes diabéticos que têm muito vaso entupido, esses já foi provado que é melhor fazer a ponte safena do que sair desobstruindo vaso por vaso. E pacientes que têm insuficiência cardíaca e muito vaso entupido no coração. A gente também sabe que nesses pacientes a cirurgia cardíaca é superior, a probabilidade do paciente sobreviver em 10 anos é maior nos que fazem a cirurgia cardíaca do que fazem a angioplastia. Porém, nos últimos 10, 20 anos, a proporção de pacientes que são tratados com cirurgia cardíaca e angioplastia vem se invertendo. Os números não são exatamente esses, mas para o pessoal entender. Se antes, a cada 10 pacientes com muito vaso entupido no coração, 8 ia para a cirurgia cardíaca e 2 iam para a angioplastia, hoje está o contrário. 2 fazem cirurgia cardíaca e 8 fazem a angioplastia. Porque é um procedimento com muito menos risco. O paciente se recupera muito mais rápido. A intervenção é menos onerosa para o sistema. Então, é um procedimento que, quando bem indicado, tem as suas vantagens. Mas a cirurgia vai deixar de existir? Não. Porque tem aquelas situações em que a angioplastia sabe o seu limite
a cardiologia minimamente invasiva sabe o seu limite, e entra a equipe da cirurgia cardíaca, que compõe o que a gente chama de Heart Team, o time do coração, que é o cardiologista clínico, aquele que atende o paciente no consultório, o cardiologista intervencionista, que é o que faz o cateterismo, a angioplastia, e o cirurgião cardíaco, que é quem aborda o paciente cirurgicamente. É o Heart Team, que vai cuidar do paciente da melhor forma. E tem as informações que você consegue através do cateterismo, quando ou não precisa fazer angioplastia. A gente está falando mais dessa questão da obstrução das veias, mas existem outras questões do coração, outros problemas cardíacos que aí sim vai precisar, de qualquer forma, da intervenção cirúrgica, né? Exatamente. Válvulas, problemas de válvulas. Se bem que hoje já tem doenças de válvulas que são tratadas por cateterismo cardíaco. E uma que vem, assim, isso é lindo, vem substituindo a cirurgia cardíaca, que é a prótese da válvula aórtica, na estenose aórtica. Então, antigamente, pacientes que tinham um risco cirúrgico proibitivo, que a gente dizia assim, não, esse paciente está com tanto risco que ele precisa trocar a válvula, mas o risco dele morrer na cirurgia é tão grande que eu nem vou indicar a cirurgia. E aí surgiu, esse procedimento surgiu para esse grupo. Não, ele já tem um risco tão grande para a cirurgia, mas ele precisa, vamos tentar fazer por cateterismo? E aí começou a colocar a prótese por cateterismo. E esse procedimento foi evoluindo tanto que hoje em dia o número de pacientes que vão para esse procedimento ao invés da cirurgia cardíaca vem aumentando cada vez mais. Então, a área da medicina fascinante, essa da cardiologia invasiva. Então, para quem tem muito medo do cateterismo, podemos dizer que cateterismo pode salvar a sua vida. Pode, e quando bem indicado, se você confia no seu cardiologista, se ele é um médico que ele está atualizado nas evidências científicas e ele lhe indicou o cateterismo, ele está avaliando o quê? O benefício para você naquele momento supera um risco, mesmo que baixo, do exame. Muito bem. Então, você ainda tem medo de fazer cateterismo? Ou você tem mais medo ainda do que pode acontecer com você se você não tiver as informações que o cateterismo pode dar para você e para o seu cardiologista, hein? Se você conhece alguém que tem medo do cateterismo, mande esse programa para essa pessoa, tá bom? Compartilha o nosso programa através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM. Você compartilha o nosso Saúde com Empatia com quem você quiser. O nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Doutor Alexandro, muito obrigada pelas explicações, tá? Pelo conhecimento, por passar tão didaticamente aqui pra gente. Claro, a gente já conta com a sua participação em outros programas aqui, em outros Saúdes com Empatia. Show de bola, Ken. Eu que agradeço a oportunidade e fico sempre à disposição. Muito obrigada. Para vocês que fiquem todos com Deus. Continue na programação da Nossa Princesa. Nosso programa Saúde com Empatia volta na próxima terça-feira. Lembrar só mais uma vez para você que o nosso programa tem um oferecimento da Clínica Empatia, que fica na Avenida Senador João Câmara, tá bom? No bairro Dom Eliseu, edifício Estel Honorato. E para você agendar sua consulta, inclusive, tem ecocardiograma toda terça-feira e diversos profissionais. Você agenda pelo 99697-6284. Fiquem todos com Deus e até a próxima terça. Até um próximo Saúde com Empatia.